todos. Alegria de retornar ao Lar Francisco de Assis e que permitamos que Jesus nos envolva em sua paz. Dentro do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, nós escolhemos abordar o assunto identificando e prevenindo a depressão, dado que, segundo os dados estatísticos oficiais da Organização Mundial da Saúde, em 90% dos casos de suicídio, o suicida encontra-se sob o processo depressivo. Portanto, a depressão se apresenta como a principal porta para o suicídio. E nós intentamos, com o trabalho de hoje, alertar sobre os sintomas a fim de que possamos identificá-lo em nós mesmos e naqueles com quem convivemos, de forma que possamos ser uma porta de auxílio a dizer para aquele que intenta matar-se que vale a pena viver. Então, não percamos tempo. A depressão é um termo clínico que descreve uma doença médica que afeta a forma como o humor é controlado pelo cérebro. É uma perturbação do humor. A depressão afeta os sentimentos, pensamentos e funções do corpo. Adoecer com depressão envolve desenvolver emoções intensas e sentimentos negativos, perda de interesse, fadiga, alterações no sono, na atividade sexual e no peso ou apetite, ideias negativas, tais como pessimismo, baixa autoestima, indecisão e ideação suicida e outros sintomas específicos. Em geral, estes sintomas irão produzir um efeito indesejável na vida das pessoas, por exemplo, impacto negativo no bem-estar pessoal, no trabalho e nos relacionamentos interpessoais. Portanto, trata-se de um quadro clínico e, portanto, estamos falando de uma doença que afeta a química cerebral. Afetar a química cerebral significa que haverá um impacto no nosso organismo, no corpo físico. E este impacto vai variar de indivíduo para indivíduo, mas podemos asseverar que a perda ou a diminuição da produção da serotonina é o fator mais visível dessa parte clínica da depressão. Nos casos mais agudos da doença, essa alteração da química cerebral é de tal profundidade que afeta o paladar do depressivo, de forma que a comida mais saborosa colocada diante do depressivo se torna para ele completamente insossa. Nos casos mais agudos, a forma como o cérebro capta as imagens também sofre profunda alteração. Para o depressivo mais grave, as imagens são decodificadas de forma desbotada. Dessa forma, quando o depressivo diz que para ele tudo é cinza, não é apenas uma figura de linguagem, mas algo literal. Quando nós compreendemos que a depressão altera a química cerebral, entendamos então que o primeiro passo no tratamento da depressão é procurar ajuda médica. E neste campo, o especialista em tratar de depressão é o psiquiatra. É preciso não brincar com esta doença. É preciso vencer a resistência a tomar medicação psiquiátrica, pois sem ela, a curva de tempo para reequilibrar a química cerebral pode se estender por um período de tempo muito maior, ou é até possível que não se alcance este equilíbrio sem a ajuda da medicação. Porém, manter o tratamento apenas no campo da terapia medicamentosa
muitas vezes é utilizar-se de uma bengala que não será suficiente sozinha para produzir o controle da doença. É preciso quebrar esta resistência e utilizar a medicação que vai atuar no cérebro, estimulando a produção dos hormônios até que se alcance a normalidade. Mas é preciso associar a terapia medicamentosa à terapia psicológica, capaz de identificar e tratar a causa da depressão. Portanto, terapia medicamentosa e terapia psicológica constitui-se nas duas medidas iniciais para o controle, o reequilíbrio do psicológico e do físico no tratamento da depressão. E nós ainda acrescentaríamos um terceiro item que vai fechar o tripé daquilo que nós consideramos como sendo a terapêutica ideal. Vincule-se a um trabalho no bem. Pratique laborterapia, seja útil para o seu semelhante e, utilizando-se da terapia medicamentosa, terapia psicológica e um trabalho no bem, a cura ou o reequilíbrio é questão de tempo. Vamos expor aqui alguns dos sintomas da depressão, anotando que o que nós vamos listar não estão todos os sintomas e que eles não podem ser identificados sozinhos, porém necessitam estar associados e presentes por mais de 2 semanas. Se nós identificarmos em nós mesmos ou em alguém que nós conhecemos mais de um dos sintomas que nós vamos listar por mais de 2 semanas consecutivas, não brinquemos. Procuremos um psiquiatra o quanto antes para iniciarmos o tratamento pela medicação e, paralelo, procuremos um psicólogo ou um psicanalista a fim de aliar a terapia medicamentosa à terapia de natureza psicológica. Quais são os sintomas da depressão? Humor persistentemente triste, ansioso, irritável, de vazio existencial ou tédio por mais de 2 semanas consecutivas. Perda de interesse em atividades que antes eram desejadas e sentidas como agradáveis, incluindo as relações sexuais, por mais de 2 semanas. Cansaço fácil, baixo nível de energia, uma sensação de desvitalização por mais de 2 semanas consecutivas. Perda de apetite com perda de peso ou comer demais com ganho de peso por mais de 2 semanas. Alterações do sono e insônia, despertar precoce ou hipersônia, dormir demais por mais de 2 semanas. Perda da expressão emocional, o chamado embotamento emocional. O indivíduo não sente nada, nem diante daquilo que se poderia apresentar como um quadro de tristeza, e nem diante daquilo que poderia se apresentar como um quadro de alegria, de euforia. Torna-se indiferente. Sentimentos de desesperança, pessimismo, culpa, inutilidade ou desamparo por mais de 2 semanas. Isolamento social, onde aquele objeto que se encontra no nosso quarto, chamado cama, torna-se o melhor lugar do mundo. E quando nós acordamos, ela nos convida a não sairmos dali, a continuarmos entregues à monstra da preguiça, do isolamento que nos abraça e nos convida a não deixar a cama, por mais de 2 semanas. Dificuldade de concentração, de memória ou na tomada de decisões por mais de 2 semanas. Agitação ou lentificação
marcadas por mais de 2 semanas. Problemas físicos persistentes, como dores de cabeça, queixas digestivas e etc., por mais de 2 semanas. Dor que não responde ao tratamento por mais de 2 semanas. Pensamentos sobre a morte, ideias de suicídio, tentativas de suicídio ou autoagressão por mais de 2 semanas. Se nós identificamos em nós mais de um desses sintomas que nós listamos aqui, presentes por mais de 2 semanas, não brinquemos. Procuremos o quanto antes uma ajuda médica, a fim de que nós possamos iniciar um movimento de controle dessa doença, reequilibrando a nossa química cerebral. E na sequência, busquemos uma ajuda de natureza psicológica, a fim de identificar qual é o episódio, o comportamento que tem nos puxado para baixo, levando-nos ao transtorno de humor da depressão. Estudemos com a veneranda Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal sobre a depressão na visão da espiritualidade. Diz Joana: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Segundo a psicanálise freudiana, nós apresentamos 3 tipos de conflitos. O primeiro deles é o conflito entre o que nós desejamos e a realidade, entre ideal e real, entre emoção e a razão. É o conflito clássico entre o id do ideal, daquilo que se deseja, daquilo que se idealizou, e entre o que o superego, com a sua censura, permite ser realizado no mundo objetivo. Este é o conflito mais comum que o ser humano enfrenta. O segundo tipo de conflito é aquele entre o ego e a realidade, quando o indivíduo, então, manifestando este tipo de conflito, desconecta-se da realidade, tornando-se esquizofrênico, passa a viver um mundo inteiramente seu, existente somente dentro da sua própria mente. E o terceiro tipo de conflito, que é o que nos interessa examinar, é o conflito do ego consigo mesmo, quando em algum momento da sua vida, diante de uma perda, diante da culpa, diante de frustrações, a própria consciência acusa o ego de incompetência, propondo então o processo de autopunição num primeiro momento, e num estágio mais avançado deste conflito, esta autopunição alcança as chamadas ideias obsessivas de suicídio, quando então a própria consciência propõe ao ego que a solução da problemática é a autovitimização. Portanto, o indivíduo precisa se examinar, precisa entender o que é que ele está idealizando e que não está conseguindo materializar do lado de fora, e compreender se é possível mexer naquilo que está no exterior. E se não for possível, é preciso mexer no seu ideal de forma a tornar sintônicos o que ele traz dentro de si como ideal com aquilo que está no mundo exterior. Frustração de desejos não realizados. Quantas vezes nós planejamos coisas, idealizamos ações, investimos tempo, inteligência, energia, e por alguma circunstância aquilo não se realiza como planejado. Alguns indivíduos conseguem fazer um movimento no sentido de se adaptarem ao que não foi possível alcançar. Outros frustram-se de uma forma tal
que acabam desenvolvendo o transtorno da depressão. Frustração no campo da libido. Aqui está uma das maiores áreas de conflito do ser humano. Estamos falando da sexualidade, um assunto ainda tabu nos lares do planeta Terra. Um assunto ainda tabu dentro das casas espíritas. Um assunto que nós ainda não tivemos a coragem de sentar de forma franca e honesta em família e debater expondo a nossa ignorância a respeito do mesmo, mas procurando neste debate aberto, honesto, construir um conhecimento que nos leve à condição de dialogar em igualdade de condições entre os seus interlocutores. Porque não nos basta a idade cronológica mais avançada em relação aos nossos filhos, como se isso fosse determinante no campo da sexualidade, pois, sendo reencarnacionistas, podemos estar diante de um espírito que no corpo físico está numa tenra idade, mas que é um espírito com um trajeto evolutivo superior ao nosso. Portanto, é preciso nos desarmar dos preconceitos e resistências e aprendermos a fazer uma construção de conhecimento em cima do campo da libido, a fim de que possamos compreender que não se trata apenas da nossa vontade. É busca por comunhão. É busca por pensar no prazer do outro antes de pensar no meu próprio prazer. É busca de dar ao outro, dentro deste campo da libido, em respeito ao ser multimilenar que ele é, para que possa existir de fato comunhão no campo sexual. Como que nós estamos falando aqui, não é a prática comum entre os casais, onde cada um de ordinário busca apenas o próprio prazer. Frustrar-se neste campo é capaz de produzir o transtorno de humor da depressão. Luto ou perda gerando consciência de culpa. E por que luto ou perda vai gerar consciência de culpa? Porque quando a perda acontece, muitas vezes nós gostaríamos de ter expressado o que sentíamos, mas por medo, muitas vezes nós nos calamos e justificamos que não falamos para não desestabilizar o relacionamento, ou que não falamos para não ferir o outro a quem nós dizemos amar, ou não falamos porque simplesmente nos acovardamos por medo de algo que nós vamos examinar mais à frente. Hoje, no seminário pela manhã, trouxemos um exemplo de um caso clínico para que nós possamos compreender como é que não dizer o que se é necessário pode ser causador de culpa e, consequentemente, de depressão. Uma companheira que nos procurou para o processo terapêutico revelou durante os diálogos que havia um grave problema de relacionamento com a mãe. Um problema que ela dizia provavelmente ser oriundo das reencarnações passadas. No entanto, a dificuldade estava ali. E nós a orientamos a procurar a mãe e se confessar para a mãe. Dizer das dificuldades deste relacionamento sem acusações. Apenas um confessar daquilo que ela sentia em relação à forma como o relacionamento havia se conduzido até ali. Quando nós fizemos a proposta terapêutica de que ela se confessasse para a mãe, ela disse ser impossível naquele momento fazer esse confessar. Era difícil e ela não estava pronta para ter um diálogo fraterno com a mãe, se confessando, abrindo aquilo que talvez a mãe desconhecesse a respeito do que acontecia com ela. Passados mais ou menos 12 meses dessa conversa, num sábado à tarde,
a mãe coloca um lanche para levar a evangelização da casa espírita. E o centro espírita, nessa cidadezinha do interior, fica no alto de um morro. E à direita do centro espírita, por onde o carro entra, existe um barranco com uma certa altura. E a mãe parou o carro ali, retirou o lanche, levou para dentro da instituição. E depois que entregou, ela entrou no carro para manobrar. Deu a ré, se descuidou, voltou a marcha para frente, acelerou demais, o carro venceu o meio-fio, caiu no barranco. A mãe sentou o peito no volante, hemorragia interna, faleceu. Essa filha, que perdeu a oportunidade de dizer à mãe o que sentia, buscando um equilíbrio no relacionamento, buscando reconciliação no relacionamento, chegou na próxima sessão com uma culpa do tamanho do mundo, porque perdera a oportunidade de exteriorizar para a mãe as próprias dificuldades no relacionamento com ela. Mas, João, se nós formos falar tudo o que nós sentimos, nós vamos criar a terceira guerra mundial dentro do lar, no ambiente de trabalho ou no grupo espírita onde nós trabalhamos. O amigo José Grosso nos dá uma receita infalível: uma gota de verdade em 1 litro de caridade. Eis a métrica de nós procurarmos o outro para o entendimento e dizermos daquilo que vai no nosso emocional nos incomodando. Culpa por não ter feito o que queria. Eis muitas vezes a causa dos relacionamentos abusivos e de como nós permitimos que o outro nos manipule e nos chantageie. E existe uma causa para a qual nós nos submetemos a isso, e nós já vamos examiná-la daqui a pouco. Mas quantas vontades de fazer uma viagem, fazer um curso, fazer uma faculdade encontra frustração porque nós nos submetemos ao poderio do outro sobre nós. E quando, por algum motivo, nós entendemos que não deveríamos ter dado este poderio ao outro, nós sentimos culpa por não ter feito o que nós gostaríamos de fazer. Culpa por não ter reatado um relacionamento rompido. Este item, os espíritas não têm praticamente nenhum problema, pois todos nós já resolvemos a questão do orgulho nos nossos corações. Não é verdade? Portanto, nós não temos nenhuma dificuldade de perdoar e de relatar relacionamentos, vírgula, desde que o outro me procure. Não é assim que a gente faz? Culpa por não ter perdoado. Como é que o espírita fala sobre o perdão? Jesus diz, respondendo a Pedro, que era preciso perdoar 70 vezes 7 vezes, demonstrando que o perdão deve ser de forma infinita. E nós somos muito obedientes a Jesus quando nós dizemos assim: é muito difícil perdoar. Ou eu perdoo o George lá e eu aqui. Então está perdoado, né? E nós não nos damos conta que isto pode ser uma causa de depressão. Perda de trabalho, gerando insegurança em relação ao sustento da família. Olha o cenário que nós vivemos nos dias atuais. Numa sociedade patriarcal e machista como a que nós vivemos, em que é imputado ao homem o papel de provedor da família, a perda do posto de trabalho dá ao indivíduo uma sensação de inutilidade e de perda de dignidade. E ele agora
não sente mais o poder de ter o papel moeda no bolso e assim se sentir útil e digno. E muitos, não conseguindo lidar com esta situação, se permitem afundar no desespero, que muitas vezes vai levá-lo à depressão e ao suicídio. Enquanto espíritos de terceira ordem, estagiando no mundo de expiações e provas, nós precisamos compreender que todas as situações que a vida nos propõe estão produzindo em nós situações que, se olhadas da maneira correta, como professores do ser imortal que nós somos, nós podemos retirar dali lições preciosas para a construção do reino de Deus dentro de nós. Conforme registra Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, todo sofrimento decorre de uma imperfeição moral. E na medida em que nós corrigimos esta imperfeição moral, o sofrimento diminui. Portanto, diante de uma situação de perda de emprego, ou de perda de relacionamento, ou de conflito familiar, ao invés de, espírita, me desesperar diante da situação, preciso me perguntar: o que esta situação me propõe aprender? Se ela é minha professora, o que eu preciso aprender com ela? E se eu examinar a própria situação e examinar o que eu sinto diante dela, serei capaz de identificar o aprendizado que eu necessito fazer e posso me movimentar psicológica e emocionalmente na direção do aprendizado, de forma que, ao aprender, naturalmente o sofrimento se vai. Perda de algum afeto que resolveu seguir adiante sem dar prosseguimento à vinculação até então mantida. E nós temos observado um absurdo nesta modernidade líquida que a sociedade atual se permitiu vivenciar. Indivíduos que, não aceitando a partida dos companheiros ou das companheiras, dizem para si mesmos que, não sendo capazes de vê-los com outros parceiros ou parceiras, matam-nos e se matam, por simplesmente não aceitarem que o outro se desvinculou e resolveu seguir adiante, colocando a nossa felicidade na mão do outro. Ao invés de construirmos a própria felicidade, olhando para dentro de nós, identificando tudo aquilo que nos impede de nos realizar como seres imortais, e neste processo de autorrealização, apenas convidarmos o outro para caminhar conosco na direção de Jesus, que é o caminho da verdade e da vida, nós só nos sentimos felizes se o outro ou a outra estiverem conosco. Percebamos o tamanho da nossa imaturidade emocional e espiritual quando nós colocamos o nosso destino na mão de alguém que não nos conhece, e colocamos uma responsabilidade monstruosa na mão desta pessoa. Ela precisa atender às nossas expectativas, que muitas vezes não são externadas de forma clara. É como se o outro pudesse ler a nossa mente, ou ler no nosso emocional, do que é que nós necessitamos. E por isso, nós projetamos essa expectativa no outro e vivemos esse amor romântico de ilusão, alimentado pelas músicas que nós ouvimos, pelos filmes e pelas novelas que assistimos, que propõem sempre um final feliz que nós nunca conseguimos realizar na nossa vida objetiva de forma prática. Porque o amor não se ilude. O amor constrói vínculos profundos e não coloca na mão do outro
a obrigação de nos fazer felizes, porque esta obrigação pertence apenas ao próprio ser. Perda de algum objeto de valor estimado ou monetário. Percebam, meus irmãos e irmãs, que é a veneranda Joana de Ângeles quem está dizendo que nós investimos energia psíquica em objetos para a obtenção de prazer. E quando esses objetos, por algum motivo, não estão mais ao alcance da nossa libido para investimento de prazer, nós então entramos num estado de luto em relação àquela perda. Luto que a maioria de nós não se permite viver. Quando nós perdemos um emprego, nós fazemos um processo de luto. Quando, diante da perda do emprego, somos obrigados a nos desfazer do carro que gostávamos tanto, fazemos um processo de luto. Quando somos obrigados a mudar de uma cidade que nós gostamos para outra, entramos num processo de luto. Porque há um investimento dessa energia psíquica nestes objetos para a obtenção de prazer. E nesta modernidade líquida, que a sociedade contemporânea se enfiou por não buscar os valores reais, os valores do espírito, aqueles que seriam capazes de desenvolver em nós a consciência do ser imortal, produtora de desapego e trazendo-nos a auferição dos valores reais. Nós não aceitamos perder e reagimos a essas perdas, nos autopunindo por não termos tido a competência de manter o objeto de prazer. Eventos de natureza perinatal, quando o espírito, na linguagem psicológica junguiana, o self, em fixação no conjunto celular, experienciou a amargura da mãe que não desejava, do pai violento, dos familiares irresponsáveis, das pelejas domésticas, da insegurança no processo de gestação, produzindo sulcos profundos que se irão manifestar mais tarde como traumas, conflitos, transtornos de comportamento. Desde o momento em que existe a fecundação, se forma o zigoto e há a ligação do futuro reencarnante com aquela primeira célula, para ele iniciar o comando da construção do futuro corpo físico. Desde esse momento, o espírito reencarnante faz registros emocionais das situações que ele vive a partir daí. Imaginemos que diante de um momento deste de crise financeira e política, ou mesmo diante da crise de um relacionamento que ameaça se desfazer, uma mãe engravida e emite um pensamento de que aquela gravidez ocorre num momento indesejado, e eis o espírito registrando na forma de um trauma o complexo de rejeição, que mais adiante se traduzirá no complexo de inferioridade, e mais à frente o grande medo que a humanidade de todos os tempos tem manifestado, o medo da solidão. Quando o dinheiro do lar não é administrado com equilíbrio, traz insegurança e intranquilidade, eis o espírito reencarnante registrando esta intranquilidade na forma de trauma. Quando o casal discute e briga, não dialoga, esses momentos de ameaça e de agressão verbal e psicológica dentro do lar são registrados pelo espírito reencarnante na forma de traumas. Quando dentro do lar se faz uso de alcoólicos, de tabaco, de drogas, trazendo inconstância na convivência, o espírito reencarnante registra na forma de trauma. Quando o casal se trai, e não estamos falando aqui apenas e unicamente da traição de natureza sexual, porque nós traímos os tratos que nós fazemos com os outros.
Nós traímos os pactos que nós fazemos com o outro. Por isso Jesus nos ensinou que o nosso dizer deve ser sim, sim e não, não. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas uma vez que prometa, precisa ser leal e fiel ao que prometeu. E quando a mãe registra a traição do companheiro, eis o complexo de traição registrado emocionalmente pelo Espírito reencarnante. Todos esses quadros que nós estamos trazendo aqui, e muitos outros, vão repercutir na vida adulta do indivíduo, condicionando-lhe o comportamento. Muitas vezes produzindo indivíduos inseguros, medrosos, incapazes de tomada de decisões graves, colocando seus destinos em mãos alheias, ao invés de ele próprio tomar as rédeas da própria vida, se tornar protagonista da própria existência, entendendo o seu objetivo existencial, para onde deve seguir e prosseguir intimoradamente nesta direção. Os problemas de natureza perinatal são os mais graves, e nós identificamos na clínica psicanalítica, quando, utilizando-nos do processo da hipnose com regressão até o útero, somos capazes, terapeuticamente, de libertar essas emoções registradas na forma do trauma, devolvendo ao indivíduo a liberdade de escolha. A inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal é o que o Espírito Fénelon registra no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, causas anteriores das aflições. Mas no item 4, Fénelon propõe que nós autoanalisemos todas as situações que nós vivenciamos atualmente. E a partir do efeito daquilo que nós sentimos, é possível remontar até a causa. E nós vamos descobrir que na maioria absoluta das vezes, o que nós estamos vivendo no momento atual é apenas fruto de más escolhas, que de ordinário são feitas sob o impulso, quando nós permitimos que o inconsciente atue livremente e abrimos mão daquilo que nos caracteriza como seres humanos, a razão, e que desde há 40 mil anos, conforme registra André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, em nós, ela já se encontra num patamar mais apurado e depurado e atualmente iluminada pelo Evangelho de Jesus. O dia que nós passarmos a utilizar a razão iluminada pelo Evangelho nas nossas escolhas, nós evitaremos muitas dores, muitas lágrimas amargas, muitas angústias, muitas ansiedades, fechando a porta para este mal conhecido como depressão. E eis a causa de muitos medos e de muitas situações que nós nos submetemos à solidão. Nós tememos o monstro da solidão. E por temermos a solidão, muitas vezes nós violentamos os nossos princípios e nos submetemos a relacionamentos abusivos para não ficarmos sozinhos. Não somos boa companhia para nós mesmos. E a maior prova que nós não gostamos de nós e nos tememos é que a maioria de nós foge do momento do deserto. Um dos mais significativos momentos registrado no Evangelho de Jesus. Quando o povo hebreu é liberto do cativeiro do Egito, trafega por 40 anos no deserto, até encontrar Canaã, a terra prometida. Quando Jesus é batizado no Jordão por João Batista, registram as Escrituras que o Espírito o leva ao deserto e ele jejua
por 40 dias e 40 noites. Quando Saulo, munido de documentos, vai a Damasco para perseguir Ananias e os outros cristãos e tem o encontro com Jesus. Depois deste encontro, ele passa 3 anos no oásis no deserto de Dan, junto com Áquila e Prisca, e ali, estudando a Boa Nova, ele está no deserto. O que seria o símbolo do deserto? No deserto não existem distrações. Não tem shopping center no deserto. Não tem Wi-Fi no deserto. E, consequentemente, não tem WhatsApp, não tem Facebook. E dizem as más línguas de hoje que quando nós desencarnarmos, todas as nossas conversas do WhatsApp se tornarão públicas. O momento do deserto é um momento em que nós entramos para o nosso quarto íntimo e, com coragem, nos olhamos na tela da nossa própria consciência. Nós nos sentimos no deserto. Nós prestamos atenção ao que pensamos no deserto. E nós fugimos do deserto. Já perguntei aqui antes, vou perguntar novamente. Enquanto espíritas, aqueles que estão aqui presentes hoje, que fazem metódica e sistematicamente o exame de consciência, nos moldes em que Santo Agostinho propõe na questão 919A de O Livro dos Espíritos, levante a mão, por favor. Eu não sei nos corredores, mas aqui no salão, 2 pessoas. Eis como nós fugimos de nós mesmos. Temos medo de nos ver no espelho da nossa própria consciência. E nós fugimos de um momento de transformação. Somente no deserto nós somos capazes de enxergar a nossa realidade psicológica. A gente sempre faz uma brincadeira em torno da realidade psicológica, mas ela é extremamente didática. Vocês já descobriram para que serve o dedinho mindinho do nosso pé? Já descobriram? Não? Dizem alguns que é para a gente dar topada na quina das coisas. Não é verdade? E aí, como é que nós reagimos quando nós damos uma topada em público? Senhor. E quando essa mesma topada acontece em casa, ali está a nossa realidade psicológica. Se nós nos autodescobríssemos no deserto do exame de consciência, nós não teríamos medo da solidão. Se nós nos autodescobríssemos no deserto do exame de consciência, nós não sofreríamos de baixa autoestima. Se nós nos descobríssemos no deserto do exame de consciência, nós não teríamos complexo de inferioridade, porque nós nos descobriríamos no final de um tempo como seres imortais. Percebam que nós sabemos que somos seres imortais. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Mas olhemos para o modo como nós vivemos, como nós nos alimentamos, como nós fazemos sexo, como nós lidamos com os bens materiais, como nós lidamos uns com os outros no relacionamento, numa competição absurda, comparando-nos uns com os outros, naturalmente diminuindo o outro para que nós possamos nos sentir bem. E nós perceberemos que nós apenas sabemos que somos espíritos imortais, mas não vivemos como espíritos imortais.
Portanto, estão todos convidados a partir de hoje a não fugirem mais do exame de consciência, a fazerem como Santo Agostinho propõe: no final do dia, passar o dia em revista, perceber as intenções de cada escolha, de cada fala, os pensamentos em cada situação, o que sentiu, e ao identificar o arrastamento do mal, nós nos reprogramarmos no dia seguinte, para que, vigilantes e em oração, possamos combater a má inclinação identificada no nosso comportamento. O depressivo, em última análise, é um rebelde. Nós estamos falando aqui do rebelde sem causa. Ele é um rebelde porque, quando o seu ideal foi perdido na realidade, ele não aceita mexer neste ideal perdido. Vamos a um exemplo claro? Nessa crise de desemprego do petróleo, quantos ganhavam 20 mil por mês, 30 mil por mês? E na nova situação, foram obrigados agora a lidar com um salário de 5 mil. E muitos não aceitam, porque não querem abrir mão do ideal, do status que tinham, e não conseguem fazer esse movimento interno de compreensão. A vida mudou, eu preciso me adaptar à nova realidade, e por mais que eu faça força, ela não vai voltar para o que estava antes. O que é que eu tenho diante de mim? Qual é a situação que a vida me apresenta? Então eu preciso me adaptar a essa situação para que eu consiga vencer a dificuldade de rebeldia. E percebamos que a rebeldia não está só aí. Enquanto espíritas, o convite ao exame de consciência, que é uma psicoterapia gratuita, tem sido rejeitado por nós por décadas, demonstrando uma característica psicológica que nos identifica como espíritos de terceira ordem. Dado que Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, na cidade de Sicar, no poço de Jacó, assevera a ela e aos discípulos que ele tinha um alimento que era desconhecido, e que este alimento era fazer a vontade daquele que o enviara. Portanto, Jesus, o Cristo planetário, o governador espiritual do planeta Terra, o arcanjo puro espírito, é plenamente obediente à lei de Deus. E nós ainda queremos fazer do nosso jeito, demonstrando o tamanho da rebeldia de que nós somos portadores. Todos estes eventos psicológicos, naturais na vida de qualquer um, devem durar no máximo de 6 a 8 semanas. Ultrapassando este tempo, corre-se o risco enorme de abrir campo para as obsessões. Joana de Ângeles diz que nós temos de mês e meio a 2 meses, de 6 a 8 semanas, para nós investigarmos, examinarmos, aprendermos, compreendermos, elaborarmos e nos transformar em cada um dos episódios psicológicos que foram narrados aqui. Caso contrário, a mente vibrando no fluido cósmico universal, que está para nós, na mesma proporção em que o mar está para os peixes, nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que numa linguagem simbólica se chamou de o hálito de Deus. O pensamento vibra no fluido cósmico, e esta vibração atrai as mentes que vibram no mesmo diapasão. Portanto, se eu vibro com uma tristeza por mais de 2 semanas, é como se eu soltasse num lago de águas calmas um paralelepípedo que produzisse aquelas ondas concêntricas que vão viajando na água e encontram outras ondas da mesma vibração.
O outro indivíduo que entrou em contato com a minha onda busca o epicentro daquela onda, e se ele me encontra lá, estabelece-se uma conexão. É quando o processo obsessivo se inicia. Se, no entanto, ele vem buscar o epicentro da onda, eu resolvi examinar a questão, me compreender, entender, me permitir sentir, me aceitar como sou, compreendendo a proposta pedagógica do problema diante de mim, e fiz um movimento de transformação. Quando ele chega, eu não estou mais naquele ponto, e não existe sintonia. O que Joana propõe como profilaxia? Identificar-se com seus sentimentos, exteriorizando-os com frequência e naturalidade em relação a todos aqueles que constituem o clã ou fazem parte da sua afetividade. Gente, aceita que dói menos. Nós somos espíritos de terceira ordem. Nós sentimos raiva, sim. Nós sentimos frustração, sim. Nós nos entristecemos, sim. Nós nos acovardamos, sim. E o nosso problema não é sentir essas coisas. Nunca foi. É o que Joana fala na introdução do livro Ser Consciente. O nosso problema não é o que nós sentimos, já que o sentir é inevitável. O nosso problema é o que fazer com o que nós sentimos. Esse é o nosso problema. Portanto, o problema não é a raiva. O problema é viver num estado permanente de raiva. O problema não é a tristeza. É viver num estado permanente de tristeza. O problema não é frustração. É viver num estado permanente de frustração. Então, quando nós aceitamos o que nós sentimos, e aí nós percebemos o desserviço que muitos pais produziram nos filhos, ainda que munidos das melhores intenções, e um desserviço que o movimento espírita presta aos seus membros. Quando crianças, nós éramos livres emocionalmente. Lembra da pirraça que você fazia? O nome daquilo devia ser liberdade emocional. Eu estou frustrado e quero chorar. Você chora hoje quando está frustrado? Sabe por quê? Engole o choro, senão eu te boto no castigo. A criança manifestava livremente a sua frustração quando, ao invés de ganhar um brinquedo, ganhava uma roupa. O que é que nós ensinamos para eles? Não faz isso que você envergonha o papai. É preciso sorrir, ainda que o presente nos desagrade. No ano seguinte ela recebe roupa de novo, como é que ela sorri? Lá na fase adulta, tudo bem, George? Tudo bem, João. E lá dentro do George vibra tristeza. Mas se o George, enquanto espírita, se permitir expressar tristeza, o George é apedrejado. Quando não coloca um adesivo na testa do George, em letras garrafais escrito obsidiado, nós estamos gerando um movimento espírita desumanizado, robotizado, duro, por não permitir que seus membros se apresentem como seres humanos de terceira ordem, que sentem, que reagem à vida, que se identificam com o que se sentem, que se aceitam como são, mas objetivando-se a ser o que quer ser. E que tem a liberdade de falar: eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu me sinto inseguro. Aceitar-se como se é, objetivando-se o que se quer ser. Se nós não fizermos exames de consciência,
nós não identificamos como nós estamos. Construímos uma ilusão. E muitas vezes dizemos a nós mesmos que nós já somos detentores de uma virtude que nós dizemos perder. Vamos repetir a dinâmica aqui? Quem já adquiriu a virtude da paciência, levanta a mão. E quem já disse que perdeu a paciência, levanta a mão. Que beleza! Eis a ilusão do ego. Ora, se eu reconheço que não tenho a virtude da paciência, esta é a minha realidade psicológica. Então eu não perco a paciência, eu perco a calma, eu perco a compostura, mas a paciência não, porque virtude é patrimônio espiritual adquirido. Uma vez alcançada, nunca mais se perde. Fazer uma catarse bem orientada, utilizando-se de profissionais competentes e dos conhecimentos do Espiritismo. Olha, gente, essa, entre aspas, propaganda aos terapeutas está no livro Triunfo Pessoal, no capítulo intitulado Depressão, escrito por Joana de Ângeles. Ela está dizendo que o depressivo precisa buscar um terapeuta que possa conduzi-lo na descoberta da causa psicológica da depressão. Mas, neste movimento espírita que quer super-homens e mulheres maravilhas, nós mesmos damos contas de resolver a questão. Valorização de si mesmo, aumentando a autoestima. Mas para nos autovalorizar, nós precisamos nos descobrir e nos conhecer através do exame de consciência. Valorização dos recursos que o Pai disponibilizou ao nosso redor, e não dos que estão distantes de nós. É o que eu chamo de síndrome da fruta do quintal do vizinho. A vida do outro é mais bonita e melhor do que a minha. E nós nos esquecemos que a pedagogia divina programou para nós aquelas pessoas com quem nós convivemos, e é com elas que nós precisamos caminhar no trajeto da autoiluminação. Auto-perdão contrapondo-se à consciência de culpa. Quando nós erramos, como é que nós levantamos o erro? Nós levantamos usando de uma prática de aceitação, que é o pedido de desculpas, ou nós examinamos o erro, identificamos a brecha, compreendemos o erro e levantamos dispostos a não errar mais. Isso é auto-perdão. Isso é responsabilizar-se pela própria vida, pelos próprios passos. Boa leitura. Como é que você lê? Você pega o livro, se desliga de tudo ao seu redor e penetra no pensamento do escritor, fazendo uma experiência, ou enquanto seus olhos passeiam pelas linhas que você não consegue gravar e precisa repetir a leitura 2, 3, 4 vezes até memorizar, você pensa no WhatsApp, quem mandou mensagem, quem publicou no Instagram, o que está acontecendo no Facebook, não conseguindo se manter inteiro na leitura que faz. Oração. Então nós vamos aqui dividir a palavra em duas. O orar é o planejamento que você faz mentalmente, botando ali seus sentimentos, sua atenção, a sua inteligência. Normalmente é só essa parte que nós fazemos. A parte da ação, que é uma predisposição íntima em relação àquilo que você pediu na oração. Essa, nós somos tão imaturos espiritualmente que nós achamos que a espiritualidade vai fazer por nós. E Jesus é muito claro: faça a tua parte e o céu te ajudará.
atos de beneficência e de amor. Olha quantos projetos o Lar Francisco anunciou aqui antes da palestra. O que você está esperando para se associar a uma ação de beneficência? É uma oportunidade de você trabalhar, de se sentir útil, de você se doar na atividade, de você entregar a sua vida a Jesus, colocando o seu coração na atividade. Não protele mais. Relacionamento fraternal. Nós tratamos o outro de fato como nosso irmão? Conversação edificante. Tem uma estatística que diz que hoje no planeta Terra, passados 5 minutos de um diálogo, ele descamba para maledicência. 5 minutos. Lamentável da nossa parte. E a fé, a nossa fé enquanto espíritas, é fé raciocinada ou ainda é a fé dogmática que vibra dos refolhos do nosso inconsciente? Quando nós lemos um livro, nós nos examinamos na leitura que fazemos, procuramos compreender se aquilo que lemos está em nós e em que medida está, se encontra no meio social que nós convivemos. Nós refletimos e meditamos sobre a leitura, fazendo identificações, raciocínios e conclusões a partir do que lemos. Se a nossa fé não for assim, se nós apenas lemos o livro e passamos a informação adiante, eis o dogmatismo religioso em plena filosofia e doutrina que propõe que nós questionemos, utilizando-nos da razão. Nenhuma situação psicológica por si só é geradora do processo depressivo. É o indivíduo que, superlativando o acontecimento, transforma os episódios negativos naturais em eventos superlativos em seu mundo íntimo, potencializando os pensamentos e emoções em torno do mesmo, quando estes não satisfazem o seu ideal. A lei divina prevê em seus artigos que o indivíduo tenha um tempo para elaborar os acontecimentos em seu mundo íntimo, sem que isso seja fator desequilibrante ou atraidor de mentes desencarnadas que já vibram no diapasão depressivo. Há no mundo espiritual instituições voltadas para espíritos que desenvolveram depressão enquanto encarnados ou que a adquiriram já desencarnados. O Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo, é um exemplo, e está lá narrado no livro Tormentos da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E tem um detalhe: o Hospital Esperança tem uma ala destinada aos espíritas que fazem depressão no mundo espiritual porque não se examinaram, não se autoanalisaram, não se conheceram, acharam que o movimento que fizeram para o lado de fora, não permitindo-se fazer o movimento para dentro, foi movimento de autoiluminação. E quando se dão conta de que não se auto-iluminaram, se punem, fazendo o transtorno de humor da depressão já desencarnados. Então tem uma ala no Hospital Esperança, aguardando pelos espíritas que se iludem. Somente quando o indivíduo depressivo, ao desencarnar, por sua própria escolha, repercute o próprio mal na direção de outrem, ou seja, o depressivo desencarna e influencia pessoas com tendências à depressão, é que por lei de sintonia é atraído para as zonas purgatoriais conhecidas como umbral. A profilaxia e cura do processo depressivo encontra seu caminho por excelência quando o ser se entende na obra do Criador. Qual é o seu objetivo existencial? Já descobriu? Já organizou a sua vida na busca e na realização deste objetivo existencial? Compreendendo o porquê da dor
e do sofrimento como processo depurativo, aproximando do Evangelho de Jesus. Esperamos que as informações de hoje tenham trazido claridade sobre um assunto tão grave. E se conhecermos alguém que se encaixa nessas descrições, sejamos nós a face do Cristo, a libertá-lo da culpa, a incentivá-lo ao equilíbrio e a sermos, na proposta do bom samaritano, o cavalo, o ombro amigo, que vai caminhar com ele até que, reerguendo-se, ele tenha condições de caminhar novamente sozinho. Minha gratidão a todos vocês, que Jesus nos abençoe sempre.